Sim. Ótimo. Bom dia, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Para quem for assistir a gravação, nós estamos iniciando nosso primeiro encontro do Projeto Elo. E hoje a gente vai falar sobre a Bíblia. Tudo bem que é um encontro, né? São escrituras com leitura orientada. Então, obviamente, nós vamos falar sempre sobre a palavra. Mas hoje, inicialmente, principalmente nesse encontro, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a Bíblia e fazer uma introdução sobre ela. Eu espero que vocês estejam aí atentos, com a Bíblia na mão. Não venham para os nossos encontros sem Bíblia, tá? É bom sempre a gente estar aqui acompanhando. E aí a gente vai conversando aí ao longo da nossa jornada. O nosso encontro, ele vai iniciar sempre toda segunda-feira, às 20 horas, e aí a gente tem até um limite aí de até 2 horas de duração, até às 10 horas da noite, podendo ter dia que a gente termina às 9, 9h30, pode ser ter algum dia ou outro que a gente não tenha encontro, caso tenha alguma reunião na igreja, algum evento presencial que a gente precise estar lá, pode ser que a gente não um dia ou outro, mas a princípio, toda segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui. Bom, eu quero iniciar, como todo mundo que está aqui acessando o link me conhece, eu vou dispensar a apresentação por enquanto, mas eu queria, antes de tudo, gente, da gente começar, agradecer vocês, porque lá no Instagram, com o videozinho, né, que a gente postou, postei lá no grupo pedindo para vocês ajudarem compartilhando, nós tivemos, acho que, cerca de umas 45 compartilhamentos. Então, foi muito um número bem grande, fora ali do comum, do que geralmente as postagens da igreja recebe de compartilhamento. Eu não esperava tudo isso na postagem, teve bastante interação e teve um alcance muito legal. Muitas pessoas até de outras igrejas começaram a me seguir, seguir o perfil da igreja, que teve um alcance super bacana. E eu queria agradecer vocês que compartilharam, que ajudaram a gente a espalhar aí a iniciativa do projeto. Então, vocês fazem parte disso também, gente. Quero agradecer de verdade vocês. Então, vamos lá. Antes de tudo, da gente começar o nosso encontro, eu queria iniciar com a gente fazendo uma oração breve, mas eficaz. Eu acredito que é muito importante. A princípio, hoje eu irei fazer essa oração. Eu estou só compartilhando aqui o link em mais um lugar, tá, gente, que eu esqueci. Hoje a gente vai, hoje vai ser eu que vou fazer essa oração, mas eu quero que todos vocês que forem participar aqui com a gente no encontro, vocês possam cada dia ser uma pessoa diferente, vocês podem se voluntariar para me ajudar aí também nas orações iniciais, amém? Então vamos orar para a gente iniciar? Senhor, eu quero te agradecer a tudo, porque nós estamos aqui nessa noite, nesse encontro, realizando a sua vontade, não a minha, de outra pessoa, mas aquilo que o Senhor deixou para nós, que é que a gente te conheça e te faça conhecido. Então, nosso objetivo aqui é aumentar a nossa comunhão com o Senhor, com a palavra, porque nós queremos te conhecer mais profundamente, ser amigos íntimos do Senhor, para que te conhecendo intimamente, nós consigamos te levar além de tudo, o seu nome, levar outras pessoas a te conhecerem, a te fazer conhecido, que o seu nome seja glorificado, exaltado, porque o nosso objetivo principal é que o seu nome seja conhecido, glorificado, que mais pessoas te conheçam através da sua palavra, que a sua palavra venha transformar as pessoas, o caráter, mudar, que a sua palavra é viva, verdadeira, eficaz, capaz de tudo. Então, nós queremos que, te conhecendo melhor, nós conseguiremos também te apresentar melhor para outras pessoas. Abençoe o início desse projeto, que seja um projeto longânimo, duradouro, eficaz, produtivo, que gere frutos e resultados em transformação pessoal, coletiva, e que a gente cumpra aquilo que está escrito na sua palavra, em Neemias, no capítulo 8:8, que é o nosso versículo base para esse estudo, que fala que lá se faziam entender das escrituras, que eles paravam para ler a sua palavra e se faziam entender, para que não apenas lessem, mas que eles entendessem tudo aquilo que estava acontecendo. Então, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém? Coloque nos coraçõezinhos aí de amém. Podia ter uma mãozinha assim, né, pra gente colocar de amém nos emojis. Seria muito bom. Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso encontro.
Bom, nós vamos começar. Eu já apresentei para vocês o projeto Elo, brevemente. Se vocês quiserem depois, posso mandar o projeto escrito para vocês. Ele tem, acho que umas 7 páginas, 7, 8 páginas. Tem bastante detalhezinho lá. Vocês podem entender um pouco mais da essência de como isso começou. Mas quero compartilhar com vocês também que eu fazia esse trabalho antigamente, lá em 2019. Quando eu chegava da faculdade, que eu estudava de manhã, eu ia para casa da minha tia na sexta-feira, porque se eu fosse para casa, eu não voltava para o culto, né? Então, eu chegava, ia para casa da minha tia, que é mais perto da igreja, e a gente sentava lá e ficava falando da Bíblia, né? Algumas pessoas tinham um pouquinho mais de dificuldade de entender alguma coisa ou outra, e a gente fazia esse encontro semanal para poder falar da Bíblia. Só que em seguida veio a pandemia, e aí não deu para eu continuar, até tentei fazer online. Eu tenho uns vídeos tudo arquivado lá no meu Instagram, que eu postava falando de alguns capítulos da Bíblia, e não deu certo. E quando foi no final do ano passado, no estudo da teologia, quando nós fomos estudar o Heróis da Fé, o Sorozinho me deu ele que escolheu os personagens, e o personagem que ele escolheu para mim foi o Moody, e ele fazia exatamente esse trabalho, e principalmente da escola bíblica dominical, de ensinar as pessoas. E no ano passado, muitas pessoas na igreja também procuraram, ou eu, ou a Eliane, mas principalmente até mim, muitas pessoas chegaram e pediram e solicitaram por algo do tipo na nossa igreja. E aí eu entendi do Senhor que era para a gente seguir com esse projeto, apresentei, foi aprovado. Então o projeto é nosso. Eu estou aqui conduzindo, mas eu espero que daqui a uns dias a gente tenha outras pessoas, pastores, diáconos, presbíteros também, que são super aptos aí para ajudar a gente nesse trabalho, para a gente poder iniciar, amém? Então, ó, vou fazer um resumo breve aqui da nossa introdução, como que vai funcionar. O nosso objetivo é fazer a leitura da Bíblia. A gente vai ter os nossos encontros aqui, com a leitura orientada, do início até o fim. Nós vamos seguir como está na Bíblia, começando em Gênesis, indo até Apocalipse. Quando a gente chega em Apocalipse, só Deus sabe. Porque o nosso encontro, ele não tem não é algo que a gente vai fazer, vamos ler a Bíblia em um ano. Poderia ser, poderia um projeto legal também. Mas a nossa intenção é ser mais efetivos no entendimento da palavra. Então, como vai funcionar? Se a gente um dia conseguir falar de 3 capítulos seguidos, falaremos de 3 capítulos seguidos. Vai ter um planejamento prévio, mas se em um momento a gente vê que precisa de 3 encontros para falar de um capítulo da Bíblia, a gente leva 3 encontros para falar de um capítulo da Bíblia. Porque a ideia é que a gente não saia daqui com dúvida, que a gente saia daqui com entendimento. A gente sabe que vai ter alguns trechos da Bíblia que vão ser mais fáceis de entender, outros que vão exigir da gente uma busca. E aí eu vou elaborar para vocês, vou mandar lá para vocês, sempre avisando para vocês qual vai ser o estudo da próxima semana. E a ideia é que vocês, durante a semana, façam a leitura desse capítulo, façam anotações, se tiver dúvida, não entendi isso daqui, pega e vai lá, anota a dúvida, para no dia a gente poder vir tirar as dúvidas, ter os nossos esclarecimentos, ou senão você fala assim, nossa, eu li isso daqui e eu nunca tinha entendido isso daqui dessa forma, e falou comigo profundamente. Anota também e vem compartilhar com a gente. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos um óculos nos nossos olhos, às vezes nos impede não de entender a Bíblia necessariamente, mas a gente às vezes tem um óculos que é da nossa vida, né? A nossa trajetória, aquilo que já passou com a gente. E quando a gente vai ler a palavra, às vezes a gente não lê como ela, na sua essência, o que ela de fato quer dizer, baseado no contexto histórico, o que aquela mensagem quer passar, mas às vezes a gente lê ela baseada na nossa experiência pessoal. Por exemplo, a gente vê uma situação de injustiça e nós estamos passando por um momento em que estamos sendo injustiçados no nosso trabalho, na igreja ou na nossa família. Quando a gente ler aquela passagem, automaticamente a gente vai ter uma identificação maior com ela, porque é a dor que a gente está passando, e às vezes se perdem alguns outros detalhes daquela passagem no caminho. E a gente foca muito naquele ponto de identificação que a gente teve. Então, a nossa leitura acaba sendo um pouco menos efetiva, porque a gente passa a ser parcial na nossa leitura, porque a gente foca naquilo que
o nosso inconsciente nos condiciona a entender. Então, uma oração que eu comecei a fazer no ano passado, e que eu peço também que seja a oração de vocês, é que quando a gente estiver lendo a Bíblia, quando nós estivermos lendo a palavra, que nós sejamos fiéis ao que ela quer nos dizer, independente daquilo que nós passamos ou não passamos, das nossas dores, dos nossos achismos, ou às vezes a gente faz a palavra querer dizer aquilo que a gente quer entender e a gente não pode fazer isso. A gente precisa entender o que a palavra está dizendo, independente se aquilo nos agrade ou não. Amém? Posso seguir? Então, ó, a maioria das pessoas que estão aqui hoje com a gente são pessoas entendidas da Bíblia. Todo mundo, todos vocês são pessoas que estudaram, entenderam bastante. Então, vou ser bem breve aqui com a introdução que eu fiz, porque são assuntos que vocês já sabem. Eu fiz aqui uma preparação, caso eu visse que entrasse alguém diferente, porque como é aberto para todo mundo, a gente nunca sabe quem vai entrar, né? O link roda por aí, a gente nunca sabe quem vai entrar, mas todos vocês me conhecem, então vou dispensar a apresentação de mim mesma, e também vou falar um pouquinho mais breve essa primeira parte, eu acredito que a gente vai conseguir chegar aí até a leitura da Bíblia, talvez, hein? A gente vai começar lendo a Bíblia. Hoje nós vamos ler, de fato, todos juntos, e aí na semana que vem a gente já começa nessa logística aí. Eu passo para vocês aqui o que a gente vai estudar na próxima semana, e aí vocês leem durante a semana, façam as anotações, leiam várias vezes, peguem aquele texto e, se precisar, memorizem ele, se for possível, escolham um versículo para memorizar durante a semana, leiam uma vez por dia, porque a ideia é ter essa leitura repetida, porque a gente consegue ter uma abrangência melhor. Então, ó, o que é a Bíblia? A gente vai se reunir aqui para falar das Escrituras, né? Então, a gente precisa ter clareza do que é a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E por que eu fiz essa ênfase no é? Porque tem muitas pessoas que falam, ela contém a palavra de Deus. E isso é errado. Nós não podemos falar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E a gente não pode ter dúvida de quando alguma pessoa nos perguntar, respondermos isso, tá? Então, a Bíblia, ela vem da palavra do grego biblios, que significa livros, reunião de livros, ou biblioteca, que é essa reunião de livros. Composta por 66 livros, sendo 40 autores diferentes, com formações e origens completamente divididos num espaço de tempo extenso. Pessoas da Bíblia que nem se conheceram e que escreveram algo tão coerente e com uma unidade temática divina impecável. E aí você pensa, como que é incrível a Bíblia? Ela é o livro mais conhecido, mais impresso, mais vendido e mais contestado também. Muitas pessoas tentam rebater a Bíblia, mas mesmo cerca de tantos anos depois, ninguém conseguiu desmontar ela. Ninguém conseguiu desmentir ela, porque ela é a verdade. Ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. E olha como ela é coerente e de uma unidade tão perfeita, porque de pontos que, de lá em Gênesis, você se vê coisas se cumprindo lá atrás, vê se cumprindo até hoje, que nem, por exemplo, o arco-íris que a gente vê no céu. Foi uma aliança que o Senhor fez com Noé lá em Gênesis, no capítulo 9, se eu não me engano, e até hoje a gente testifica do que foi feito, do que o Senhor fez, que não é só um fenômeno natural. Todas as vezes que um arco-íris aparece no céu, é lembrando da aliança do Senhor com a gente, e a gente tem formas de viver isso ainda. Então, a Bíblia é inerrante, ela não tem erros, ela não tem falhas, e ela foi, sim, escrita por homens, mas homens selecionados por Deus e inspirados por ele. Então, são perfeito, né, gente? Não tem como contestar. E desses 40 autores, sendo 66 livros, a gente tem a divisão Antigo Testamento, Novo Testamento e tem o período também interbíblico, tá bom? Intertestamentário, que é o período de silêncio do Senhor, ou o período em que o Senhor não falou nada, durante aí 400 anos do último livro do Antigo Testamento para o Novo. Foi um período de grande evolução também ali para as pessoas e muito bom também para a nossa história. Então, são 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. O legal é a gente entender também que essa é a divisão principal, Antigo e Novo Testamento, mas tem outras divisões na Bíblia.
outras possibilidades de divisões. E aí, o que, que significa a palavra testamento? A gente precisa saber, né? A palavra testamento, basicamente, ela significa aliança. Então, a gente tinha a antiga aliança e temos também agora a nova aliança. A antiga aliança, ela foi feita ali a partir de Abraão. A aliança que eu citei com Noé, na verdade, foi só que o Senhor não destruiria mais o povo com água. Mas a aliança mesmo com a nação foi feita a partir de Abraão. E no Novo Testamento, que é a nova aliança que a gente fala, que ela é feita através de Jesus, o Cristo, né? Então, nós temos essa expressão que a gente precisa saber também do significado. Então, vocês já sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela significa vários livros, né? Reunião de livros, ou até uma biblioteca, né? E que testamento significa aliança. Isso é muito importante a gente saber, porque quando a gente for falar da palavra para outra pessoa, a gente está orientada, amém? E aí, qual que é essa divisão, essa questão? Ó, o novo tem uma expressão que o povo usa também, que é a seguinte: que o novo está contido no antigo e o antigo está explicado no novo. Que o novo, ele está no antigo, ele já tem uma porção ali dele, que a gente vê, por exemplo, muitas histórias do Antigo Testamento que representam muito o plano de redenção de Cristo, e a gente vê também que o Antigo, ele vai explicar o Novo, porque muitas coisas que acontecem no Novo Testamento estão explicadas no Antigo. Bom, e o tema central da palavra, vocês sabem qual que é? Gente, depois eu quero testar, porque esse Meet aqui que eu tô diferente, ele dá a opção de fazer perguntas, enquetes, bem legal. Então dá pra gente fazer umas interações bem bacanas. E o tema central da Bíblia, né, da palavra, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Mesmo que ele não apareça em Gênesis, apesar de aparecer de uma forma indireta, em teofania, mas a tema central da palavra é Jesus Cristo e a sua obra. Ele não veio por acaso, não veio para salvar um plano que deu errado, mas desde o princípio de tudo, ele já estava, antes do início de tudo, ele já estava participando de todo o plano, de tudo que iria acontecer desde a criação do mundo. Então, no Antigo Testamento, o que a gente precisa entender? Que a gente tem alguns tipos de livros diferentes e que é isso que organiza a Bíblia, tá? Então, ó, a gente vai ter primeiro os livros da lei, aí depois vem os livros históricos, livros de sabedoria e livros de profecia. Mas o que a gente precisa saber? Que, por exemplo, os livros de profecia, alguns dos profetas, eles acontecem em conjunto na história do livro dos reis, por exemplo. Lá no livro dos reis, a gente vai ver citando o profeta Isaías, vai ver citando alguns outros profetas. A diferença só é que o livro deles, eles receberam um livro diferente, né? Escreveram por conta das suas profecias, mas estão contextualizadas nesses textos. Vocês estão entendendo, né? Vão me dando joinha aí só para eu saber se vocês estão entendendo. Se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão. E se eu não souber responder, porque pode acontecer, tá, gente? Que eu não sei, sou detentora de todo conhecimento, não. Se vocês tiverem uma dúvida e eu não souber responder, a gente vai anotar essa dúvida, e aí depois a gente traz aí no próximo encontro a resposta, ou se alguém aqui no grupo tiver a resposta também, que eu não souber, fiquem à vontade para nos ajudar aí com as respostas, amém? Fiquem à vontade, que o encontro é nosso. E aí, uma coisa importante para a gente que vai seguir lendo a Bíblia é se a gente conseguir ter todos uma mesma tradução, para a gente conseguir ter uma concordância melhor na nossa leitura e uma compreensão mais unificada. Mas se você não tiver, não tem problema. Eu vou seguir o que a gente segue lá na igreja, que é ou a Almeida Corrigida Fiel. Eu estou usando, eu comprei essa daqui especialmente para a gente começar a leitura, porque ela tem os espaços para anotações. Eu quero fazer algumas anotações aqui para vocês, para quando a gente for fazer os nossos encontros. E aí, ou a Almeida Corrigida, Almeida Revista e Corrigida. Mas se você tiver uma, por exemplo, uma NVT, NVI, Nova Linguagem de Hoje, pode fazer a leitura nela, não tem problema nenhum. E aí, quando a gente for citar, por exemplo, algum versículo aqui, e vocês verem que está muito diferente, que está faltando alguma coisa, inclusive sinalize aqui, porque isso é muito importante na leitura da palavra. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia da NVT e eu li por muito tempo nela e eu gosto bastante, porque ela tem uma leitura muito fluida. Só que aí depois eu fui ver em Romanos 8:1, que tem um versículo lá que é super importante, que fala sobre o Espírito Santo,
Não tem na NVT. Eles tiraram o final do versículo. Eu vou até ver se eu acho que qual que é o versículo completo para mostrar para vocês. Ou se alguém conseguir achar aí, para mim. Alguém encontrei para mim Romanos 8:1 para a gente ler. E aí não tinha lá. E é um trecho que é muito fundamental para a nossa vida cristã. Então, se você também tiver uma Bíblia diferente, não tem problema, só que aí fica atento quando a gente fazer algum comentário aqui, você vê que está muito diferente da sua tradução, e aí você mostra para a gente poder fazer essa comparação e ficar em alerta, amém? Então, ó, por exemplo, a Bíblia, sim, ó o que Elisângela falou, é importante, principalmente sinalizar na própria Bíblia para saber onde comparar, exatamente. E aí vocês também sinalizam na própria Bíblia. Já cria algum código, eu gosto de ter algum símbolo específico, por exemplo. Ah, toda vez que eu vi alguma coisa que eu não entendi na Bíblia, eu coloco uma estrelinha. Toda vez que eu passar por ali, eu já sei que é uma coisa. Ah, na minha Bíblia eu vi que está faltando. Eu tenho um símbolo específico para colocar ali, porque aí você não precisa escrever tudo e aí já consegue fazer essa marcação mais estratégica, tá? E aí a gente se mantém assim para a gente conseguir ficar esperto também, porque a gente vive num tempo muito corrompido. E as pessoas estão a todo custo querendo ou falar que a Bíblia precisa ser mudada, e aí tira a Bíblia, coloca a Bíblia, e aí coloca texto, porque esse texto ofende não sei quem. E eu não sei por que essas pessoas têm tanta preocupação em se meter na onde eles não vivem, porque se ninguém quer, se eles não querem seguir a Bíblia, é só não seguir. A gente que segue a Bíblia, né? Mas eles que não querem seguir, por que que querem se meter o dedo onde que eles nem fazem parte? Eu não entendo também, mas tudo bem. E falando nisso, a gente precisa lembrar que a Bíblia ela é a única regra de fé e conduta cristã. Nós que somos cristãos, nós nos baseamos exclusivamente na palavra de Deus, na Bíblia. Então a gente precisa conhecer. Porque pensa, gente, todo mundo que tem alguma outra fé, alguma outra religião, geralmente, normalmente estuda. E às vezes a gente não quer conhecer o Deus que a gente serve. E a gente não quer nem, não tem um interesse. Como que a gente serve uma pessoa que a gente não conhece? Acaba sendo incoerente e hipócrita da nossa parte, então a gente precisa conhecer. Por exemplo, eu vou fazer 3 perguntas que são simples, mas eu queria que você, se alguém quiser responder aqui ou mandar aí no chat também, mas se você não quiser responder, eu quero que você medite nessa pergunta e pense como você responderia se alguém te fizesse elas. Por que que você é cristão? Por que que você crê na Bíblia? Por que que você frequenta a igreja? Vocês sabem responder essa pergunta? Se alguém te fizer essa pergunta agora, nesse momento, você sabe responder ela? Você já tem uma resposta na ponta da língua? Você tem certeza e convicção do porquê que você é cristão? Tudo bem que a gente sabe que você sabe que é certo, que é o caminho mais adequado, Cristo morreu por nós. Mas assim, se alguém te perguntar de supetão, se você está preparado, você tem essa resposta na ponta da língua? É importante que a gente tenha essas respostas. E a gente vai conseguir formular essas respostas conhecendo o Deus que a gente serve, porque a gente vai saber responder sobre isso. Amém? Vamos ir seguindo. Então, ó, por que que nós lemos a Bíblia também? Porque ele é o nosso meio de conhecer a Deus. Então, ela contém a mente de Deus. A gente conhece o Deus que a gente repetiu o quê, bem? As perguntas? Eu posso mandar para vocês. É as perguntas? Tá. Ó, por que você é cristão? Por que você crê na Bíblia? E por que você frequenta a igreja? Por que você é cristão? Por que você crê na Bíblia? E por que você frequenta a igreja? É interessante a gente saber responder essas perguntas. Então, a Bíblia, ela contém a mente de Deus, né, e de Cristo, porque aí a gente vai entender como que é o Deus que a gente serve. Porque tem muitas... Isso também é uma questão que eu aprendi, quando a gente quer saber se algo, por exemplo, é de Deus ou se não é. Aí a gente fica, nossa, isso daqui é de Deus ou se não é? Será se vem de Deus ou não? A primeira régua de medida que a gente tem que usar é a palavra. Por quê? Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. E ele nunca vai contradizer ela. Se a gente conhece a palavra e alguém chega pra gente e fala alguma coisa que não tem embasamento bíblico, a gente já sabe, assim, oh, isso aqui não é de Deus, isso aqui vai contra completamente um princípio que está lá na Bíblia, que a Bíblia fala isso, isso e isso.
Então, isso é uma forma também da gente proteger a nossa fé. Porque, querendo ou não, existem por aí pessoas maldosas, mas existem pessoas que às vezes são emocionadas, equivocadas, que não são falsos profetas necessariamente num conceito ali bíblico de falso profeta, mas são pessoas que às vezes pela emoção vai querer profetizar algo para você e aquilo ali não tem embasamento. E a gente sabe que uma profecia vem de Deus quando ela corrobora com a sua palavra, quando ela corrobora com aquilo que está escrito, que é com aquilo que Cristo faria de fato. E aí a gente consegue ter um conhecimento, um entendimento melhor e a gente consegue preservar a nossa fé, o nosso coração e as nossas emoções. E quantas pessoas não estão fora da igreja hoje porque elas simplesmente foram decepcionadas? Decepcionadas por pessoas que não eram cristocêntricas, elas não conseguem mais estar na igreja porque elas ouviram algo que não era bíblico, que era mentira, que era falso, e que, enfim, a gente precisa conhecer a palavra, porque assim a gente consegue resguardar o nosso coração também, porque a gente vai entender quando foi uma falha humana, e que acontece, normal, a gente tem que perdoar as pessoas também, e a gente está apto aí para ensinar e instruir outras pessoas também quando elas vierem com dúvidas para a gente. Sim, Stephanie, é muito importante o conhecimento das escrituras. Então, as razões para a existência da Bíblia, né? Por quê, né? Primeiro, a gente precisa também compreender qual que é a boa, santa e agradável vontade de Deus. Porque lá a gente vai entender qual que é a vontade do Senhor para nós. O que, que é que, de fato, que Ele quer para nós. Porque muitas das pessoas vêm de forma equivocada ao cristianismo porque não leem a Bíblia, não entendem do plano de salvação, de redenção do Senhor, e acham que vão para a igreja para serem abençoados. Não que não sejam. Mas o princípio do Senhor não é nos fazer feliz nem nos fazer abençoados, é nos salvar de nós mesmos, da nossa queda, do nosso pecado, da nossa iniquidade. Então, o princípio do Senhor é a nossa salvação, né? O plano de redenção nos salvar. Mas aí muitas pessoas nem às vezes ligam para a salvação ou reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e quer só as bênçãos e vem de uma forma equivocada. Mas a gente tem que compreender qual que é o plano do Senhor para a gente. E aí, quais são as razões também por conta da existência da Bíblia, né? Por conta da queda do homem, por conta do amor de Deus por nós, por conta da igreja, o corpo de Cristo, apesar de o Antigo Testamento ter sido escrito antes de Cristo vir ao mundo, Cristo ele já é desde antes da formação do mundo. E também por conta do cristão individualmente, para que eu e você possamos nos religar a Cristo depois da corrupção humana. Então, a gente vê, por exemplo, e aí a gente vai começar a entrar, então, ali no livro do Gênesis. Alguém de vocês tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência? Eu não quero ficar falando sozinho. Ninguém? Podemos seguir, então? Quero que até o final alguém, vocês façam comentários, tá, gente? Por favor, não me deixem sozinha aqui, não, que nem eu falei para vocês, não é aula. É encontro, nosso grupo de leitura da Bíblia. Então, todo mundo aí traz as suas dúvidas, seus questionamentos, participem, tá? Bom, e aí também tem Jesus, né? Jesus aparece, Jesus e a Bíblia. Jesus, ele leu a Bíblia, a gente pode ver lá em Lucas 4, no 16, do 16 ao 21. Ele leu a Bíblia, ele pegou o rolo do profeta Isaías e leu. Ele ensinou a Bíblia, também em Lucas 24 a gente pode ver isso. Ele ensinando os mandamentos antigos e criticando eles, colocando a tradição acima do mandamento. E ele afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus, lá em Marcos 7, do 11 ao 13. E também ele cumpriu a Bíblia. O mais importante de tudo, o Senhor, ele cumpriu a palavra. E aí, agora a gente já tem essa introdução do que é a Bíblia. Foi de uma forma bem simples, bem simplificada, porque a gente não está no curso teológico, né, para ir mais a fundo. Se vocês quiserem também ter mais curiosidades, mais a fundo, é importante fazer parte do curso teológico. Mas aqui você já tem alguns níveis de conhecimento interessantes, amém? Então, ó, a gente vai começar, então, a nossa leitura da Bíblia pelo primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Alguém já leu o livro de Gênesis todo? Alguma vez? Tá, legal. Bastante gente, gostei. Todo não, a Stephanie ainda não leu todo.
Tá. Bom, o livro de Gênesis, ele significa a palavra princípio. Ele vai falar das origens. Então, no livro do Gênesis, a gente vai encontrar as origens de tudo, praticamente. A origem do mundo, da raça humana e do povo de Israel. Então, a gente vai ver a criação do mundo, a evolução do ser humano e o povo de Israel como que surge. Os locais principais ali de histórias que acontecem no livro do Gênesis é no Éden, em Canaã e no Egito. Então, tem alguns outros territórios também que o povo vai passar, mas a história ali do início da criação de tudo, do mundo, do povo, vai ser ali no livro, vai ser nessas regiões, Éden, Canaã e Egito. Éden a gente não sabe até hoje onde está, é um grande mistério que quando eu chegar no céu eu quero perguntar para o Senhor. Eu não sei como que vai ser lá no céu, gente, eu não sei como que vocês pensam, mas eu tenho muitas dúvidas bíblicas e quando eu chegar lá no céu, se eu puder ter a oportunidade de perguntar para Deus, eu estarei perguntando. Porque eu quero muito saber onde que era o tal do Jardim do Éden. Se ele puder me dar uma amostra, eu falo assim, Senhor, me mostra, ilustra aí para mim como que era. Me dá essa visão de eu poder entender como que era aí o Jardim do Éden. Essa é uma das curiosidades que eu super tenho, para saber como que era ali no jardim. Então, ó, a única coisa que a gente vai ver na Bíblia que não tem um princípio é Deus, porque Deus ele é. Ele ultrapassa a camada do tempo. Ele é início, fim, é, a B falou, coisas de arquiteta. Exatamente, coisas de arquiteta, é verdade. De entender como que eram as coisas visuais, o espaço, como que era o paisagismo, né? Gente, pensa, como que era o paisagismo do Jardim do Éden? Gostaria de estudar. Acho que seria interessante. Eu até me perdi aqui, vamos voltar. Então, depois ali, é, gente, vocês já pararam para pensar como que era o Jardim do Éden? Quando a gente chegar, não vai ser, provavelmente não vai ser hoje. Vamos ver como que vai ser o nosso encontro aí. Se a gente vai conseguir chegar ali até o capítulo 2. Ou se a gente fica só no 1 hoje. Mas vocês já pararam para pensar como que era o Jardim do Éden? Eu acho que tinha as espécies mais bonitas de árvores, estavam todas lá. Deixa eu ver aqui rapidinho no chat o que vocês estão falando. Acredito que poderemos ver o jardim novamente. Ai, acredito que poderemos ver o jardim novamente, eu espero. O homem perdeu o direito e Cristo não viu, Cristo nos dará de volta. Ah, eu acho também que quando o homem perdeu ali o acesso, né, por conta da árvore da vida, na verdade eu já até preguei isso uma vez, mas a gente vai e depois, gente, que a gente está pulando um capítulo, a gente não pode falar, vamos pular, vamos por ordem. E aí, a única coisa que não tem princípio é Deus, né? Porque Deus, ele está independente do tempo. Mas o universo, a Terra, o ser humano, tudo teve um princípio. E foi lá em Gênesis 1. E aí, os primeiros 11 capítulos ali da Bíblia, a gente vai entender mais como que é a criação da Terra e a formação da humanidade até a gente chegar ali no povo de Israel, que é quando ele chega, chama Abraão em Gênesis, tá? E aí vai, de fato, começar a surgir a nação do povo hebreu, e depois lá em Jacó vai virar o povo de Israel, tá? Então vamos começar lendo. Quem está com a Bíblia na mão? Vocês vieram para o encontro de leitura da Bíblia com a Bíblia, né, gente? Por favor. Ó, poucos joinhas com Bíblia. Vocês estão com Bíblia na mão, né, gente? Por favor. Então vamos começar. Olha, Aline com duas. Gostei, Aline. Assim que eu gosto. Com duas Bíblias. Alguém quer fazer essa leitura? Alguém quer começar a fazer essa leitura? Ou vocês querem deixar para mim hoje? Poderiam ler. Eu leio. A Elisângela vai ler para a gente, então. É Pode ir. Gênesis 1, né? Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz.
E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Continua, Andressa, seu microfone. Até o versículo 3 do capítulo 2. Versículo 3 do capítulo 2. Isso. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera,
descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Obrigada, Deus abençoe. Gente, muito bom. Eu amo o capítulo 1 da Bíblia, porque é o primeiro versículo, fala que no princípio, né, Deus criou os céus e a terra. Quando ele fala isso, ele já desmonta tantas teorias de evolução, de materialismo, acaba com o ateísmo, e mostra que Deus é Deus, que ele é independente, que ele tem independência de qualquer coisa, que ele é eterno, que ele é autoexistente, ele revela a onipotência de Deus, né? E também a sabedoria do Criador. Eu queria saber, antes daqui de eu falar qualquer coisa, porque eu tenho comentários como vocês também, queria saber o que vocês acham do capítulo 1 da Bíblia, de Gênesis, quando relata a criação. Vocês têm alguma curiosidade que vocês gostariam de entender melhor? Ou eu tenho alguns pontos ali que me chamam muita atenção. Vocês têm alguma coisa ali que deixa vocês meio perplexos? Pode falar, Aline. Seu microfone está desligado, tá? É muita coisa, né? Sim. Mas um trecho tão pequeno, aí começa que Deus se haja luz. Aí a gente tem um sistema solar tão complexo, tão, tão complicado, e é apenas um haja luz de Deus. E Sim. aí a gente fala assim, é porque está demorando, porque Deus está caprichando, por isso que ainda não chegou, por isso que não aconteceu. Não, gente, não aconteceu ainda porque você não está preparado, porque não é o momento. Porque não haja luz de Deus, olha o tamanho da complexidade, da dimensão do que foi feito. A questão dos animais marinhos. Eu estava assistindo aqui uns documentários, tem animais de todos os jeitos que você imaginar. Uns que têm dentes, que brilham no escuro, que parecem animais terrestres. E é só uma fala de Deus. Haja animais. Pronto. Sim. Então, E o poder da palavra, né? exatamente. E explica também a imensidão de Deus, né? A soberania dele, para a Sim. gente entender quem é Deus, né? Porque às vezes a gente fica com os nossos dilemas, as nossas dores, e parece tudo ser tão difícil, mas é porque ainda não chegou o ágio de Deus na nossa vida, porque a partir do momento que chegar, pronto, Deus libera, como diz o hino, né? Deus libera uma palavra e nossa vida muda. Sim. E eu fico impressionada com esse pedaço da criação, porque tem uma página de um pastor que ele refuta, né, outras teorias. Peraí que a Mimi tá cantando. Pode deixar ela cantar no fundo, não tem problema não tá atrapalhando. E aí ele vai explicar a posição do Sol. Ele está numa posição exata, porque se estivesse um pouco mais afastado, nós morreríamos congelados. Um pouco mais próximo da Terra, e nós não teria condição de ter vida na Terra, né? A questão da atmosfera terrestre, todos os meios e os elementos que compõem a possibilidade de vida na Terra. E só tem vida na Terra, né? Até o momento presente, comprovado. Porque Deus disse uma única palavra. Então, eu fico impressionada com a grandeza de Deus e da sua palavra, né? Que não precisa de muito. Deus apenas libera uma palavra. Haja luz, que haja animais, que haja florestas. E aí a gente tem as florestas complexas, com sistemas, que um animalzinho que depende do outro, que se não tiver uma abelha para levar o pólen, para não deixar que aquela árvore e vai ter não sei quantos milhões de espécies de árvores, porque tem aquele animal que se alimenta e cada árvore que está ali tem uma função. É muito louco, né? E é muito Deus. Eu fico embasbacada com isso. Eu também. Nossa, eu tenho muitos comentários para fazer sobre o que você falou, Aline. E o que a Stephanie falou aqui também, ó, sobre que tem peixes que nem os cientistas explicam e que eles nem conhecem, porque o ser humano não consegue chegar no mais profundo do mar, né?
tem um nível ali máximo que o ser humano consegue chegar, mas lá na profundeza mesmo, o ser humano não consegue, porque a gente não tem capacidade, não tem estrutura física. Pensa o tanto de bicho que não tem lá no fundo, que a gente nunca nem imaginou que poderia existir, gente. É muito absurdo. E às vezes eu olho assim, que nem, sabe o que eu estava pensando esses dias? Eu falei, gente, Deus criou umas coisas, tudo bem que tem, tudo tem um propósito, mas falo, o que estava passando na cabeça de Deus quando ele criou um urso panda? Porque você olha assim, parece que ele não tem função nenhuma, né? Nasceu para ser engraçado, para deixar a gente feliz e fazer humor pra gente, porque parece que o urso panda não tem. Eu sei que ele tem a função dele ali no ecossistema, mas quando você olha, você fala assim, nossa, o que estava passando na cabeça de Deus quando ele criou um urso panda? Por que será? E às vezes eu olho para os animais assim e falo, o que será que Deus estava pensando quando ele criou esse bicho? Qual que é a função dele? Gente, tipo, é muito, muito, muito grande, é muito grandioso. Se a gente. Deixa eu olhar aqui só rapidinho o que o Ronaldo falou, senão eu vou começar a falar. Então, no versículo 26, Deus estava falando com quem? Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Bom, ele é a trindade, né? Quando fala da criação do mundo, fala que o Espírito Santo estava lá com ele, né? Porque o Espírito Santo estava lá pairando sobre a face do abismo. Acredito que ele acompanhou tudo isso e Cristo também estava ali perto dele. Então, quando ele fala façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele está falando ali de o Pai, Filho e Espírito Santo. Acredito que seja isso. Pode falar, Elisângela, antes de eu voltar com os meus comentários. Que eu tenho muitas coisas para falar, senão eu desinvesto o que quer falar e não deixo vocês falarem, não. Eu já disparei a rir com o urso panda. Tiago às vezes fala sobre o pernilongo. Para que serve essa porcaria do pernilongo? Mas não é esse o meu comentário. Você falou, você perguntou se tem alguma coisa que nos surpreende ou que chama a nossa atenção aqui nesse capítulo. Duas coisas me chamaram a atenção ao longo dos anos. Às vezes passa batida, a gente não percebe. Uma das coisas que me chamou a atenção foi quando Deus fez a separação das águas. Porque eu li ali, tem 2 versículos enfatizando a separação de águas. E separar, haja separação debaixo da água, em cima das águas, e haja separação entre as águas. E você fica, como separa a água debaixo da água, em cima da água? E uma das formas visuais, né, que hoje em dia a tecnologia nos proporciona, é quando eu comecei a ver a separação dessas águas no visual. Porque, por exemplo, existem muitos rios que desembocam no mar, mas não se mistura água doce e salgada, ponto. Aí, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver o encontro de Rio Negro e Solimões. Água doce, doce, mas elas não se misturam. O encontro dos mares, é quando você pega ali o Pacífico, quando ele se separa do outro oceano, há uma linha perfeita no meio delas e você vê a diferença. E você fala, como pode? São águas. Águas não é óleo. Água não é óleo. É sobre isso. Como pode a água ficar ali? E quando você consegue entender isso, e quando a gente entende a separação da água nos próprios polos, todo aquele gelo é água, porque quando abriu-se o abismo, abriu-se o céu, encheu tudo, essa água tinha que ir para algum lugar. Sim. E está tudo lá, porque nós já ouvimos pesquisadores dizendo que com a camada de ozônio, com o aquecimento global, se essas águas, se essas geleiras derreterem, o mundo todo pode ficar submerso. Então, são coisas assim, quando eu falo, nossa, águas e águas, a gente faz essa leitura tão correndo, tão só de história, e nunca presta atenção. Quando eu parei para prestar atenção na magnitude da separação das águas, e pode estar junto, elas não vão se misturar, mesmo sendo líquido, que vamos dizer que quimicamente falando é impossível, elas deveriam se misturar, mas ninguém consegue explicar como elas, no universo, na Terra, elas ficam separadas. Então, são coisas que, para mim, me surpreendem. E o segundo ponto que me surpreende é, lá no versículo 30, Deus fala que o homem e os animais, eles nasceram herbívoros, não carnívoros e onívoros, como nós temos hoje. Então, todo animal da terra, não tem vírgula, seja da terra, aves do céu, todo réptil e tudo que tinha alma vivente, toda a erva seria como mantimento para ele. Então, esses animais passaram a mudar os hábitos alimentares, porque sempre as pessoas perguntavam como o homem convivia com o leão, como o homem convivia com sei lá o quê. A explicação está aqui.
Eles não eram carnívoros, eles não nasceram para atacar ninguém. Mas a partir da queda do homem, até o comportamento dos animais foram alterados por causa do pecado. No caso do pecado. Ponto. São dois pontos que me surpreendem demais aqui. Sim. E eu Obrigada. gostei Pode desse voltar. que você falou, porque eram coisas que eu não tinha também percebido. Esse da alimentação um pouquinho das pessoas, mas das águas, o que me chama a atenção. Primeiro eu vou comentar isso, depois eu falo do que a Aline tinha falado. E aí você fala em seguida, tá, Aline? Quando vai falar das águas, depois vocês leiam lá, gente. Vocês vão ter que ler e falar para mim se eu tô errada, não, ou não. Porque eu li várias vezes. Teve um dia que eu falei, Senhor, eu vou ler a Bíblia de novo. Eu queria ler alguma coisa. Eu queria entender alguma coisa que eu não entendi ainda da sua palavra. E aí eu fiz essa oração e fui ler Gênesis 1. E aí eu cheguei nessa parte das águas, porque lá fala assim, que a terra era sem forma e vazia e que a água já estava lá, Deus não criou a água. Então, dentro do sem forma e vazio, a água já era água, já tinha água. E porque fala que o Espírito Santo parava sobre, como que era? Se movia sobre a face das águas. E uma coisa interessante que eu acho, que o Espírito Santo já estava lá e ele não fazia nada até que a palavra seja liberada. Ou seja, até o Espírito Santo ele é obediente à palavra do Senhor. Enquanto o Senhor não libera a palavra para fazer algo, ele não faz. Ele estava lá, se movia, mas não fazia nada até que o Senhor liberasse a palavra. E aí, quando ele vai falando sobre as águas, ele fala assim, que haja separação entre águas e águas. Então, vamos supor que a água, então há uma separação. Cria-se um espaço, um vácuo entre as águas, porque tem essa separação. E aí ele fala assim, que essa expansão, que é esse vazio aqui, ele chama de céu. E aí as águas de baixo, que são as que se juntam. E as águas de cima ficam entre o céu e as águas de baixo que se juntaram. E dessas águas de baixo que se juntaram, que surge a expansão da terra. Quando eu li aquilo ali, eu fiquei perplexa. Pelo menos, gente, eu li várias vezes, eu mostrei para várias pessoas. E aí depois eu achei um livro teológico que explicava um pouco isso. Mas depois eu quero que vocês leiam lá e vejam isso, porque quando vai falar depois lá no dilúvio, vai dar a entender um pouco também essa questão das águas e das separações. E aí, o que eu queria comentar também do que a Aline falou, que esses dias eu estava conversando com umas pessoas, né? Se a gente pensar no tamanho do universo, gente, pensa, eles descobrem a cada vez mais planetas que são a bilhões de anos-luz da gente, que são galáxias e galáxias, estrelas e estrelas, e lugares e lugares. Se existe vida só no planeta Terra, o quanto Deus não ama a gente. Porque se ele criou um universo que a gente não chega nem ao tamanho de uma bactéria invisível que fica dentro do nosso corpo, de uma célula invisível aos olhos nus, que é um universo tão gigantesco, imagina o tanto que ele não ama a gente, que fez tudo esse universo em volta da gente, e a gente que tem o privilégio aqui de conhecer ele. Ah, eu tinha uma outra teoria para os planetas, mas fica para outra conversa. Tem alguns assuntos que são polêmicos, eu tenho algumas teorias para mim também, mas como eu não tenho base bíblica para defender elas, então eu fico só na conjectura na minha cabeça, não compartilho. Pode falar, Aline. Com relação a essa questão que a Elisângela falou da separação das águas e que o Polo Norte lá estão congelado, isso é tão bem verdade que o Trump está querendo invadir a Groenlândia justamente por isso. Que agora com o aquecimento global, um local que sempre foi congelado, agora com esse derretimento das placas e tal, abre um novo caminho no mar. Então, tudo que tinha que dar uma volta enorme, agora não precisa. Quem tiver a Groenlândia vai, tipo, cortar caminho, né, para muitas coisas. Então, isso faz sentido. E aí, depois eu vou até postar uma foto dessa questão do encontro do oceano, que mostra essa questão da separação. Foi até tema de aula no Adolescer, que a gente estava refutando as teorias do Big Bang e tal. Então, tudo isso vem para mostrar a grandeza de Deus e para a gente ver, como a Andressa falou no início, né? Quando a gente vê um arco-íris no céu, não é só um fenômeno climático, né? É a palavra de Deus viva, né? Desde o que foi escrito aí no Gênesis até hoje, continua
permanece a mesma, né? A infalibilidade da palavra de Deus continua. Então, a questão da separação de águas e águas, né? Aí pode falar, como assim separação de águas e águas? E aí, quando a gente vê essa questão dos rios, como não se juntam, né? Como a Andressa falou. E aí tem uma explicação química, né? Por que que essa água e aquela não se misturam? Tem uma explicação química para uma água ficar de um lado e não chegar e ultrapassar o lugar da outra. Uma, uma, uma resposta química bem complexa para uma única palavra de Deus. Haja separação, mostrando de novo a soberania de Deus, né? Ai, gente, olha, é muita coisa. Dá pra gente ficar aqui, acho que uma eternidade, aulas e aulas, só falando do capítulo 1 da Bíblia, porque uma coisa que me chama muita atenção também, são muitas as coisas, né? Mas uma coisa que me chama atenção é porque Deus, ele poderia ter criado tudo num estalar de dedos, literalmente, ele poderia falar assim, haja tudo que eu quero que haja. E simplesmente tudo entenderia a mente de Cristo e tudo poderia agir de uma vez, e surgir no estalar de dedos como se fosse uma explosão, de fato, nem diz o Big Bang, né? E Deus ter falado, já é alguma coisa através da explosão. Poderia ter sido, né? Vai saber. Como que foi lá o senhor fazendo os processos, né? Mas eu acho tão incrível que mesmo ele tendo a capacidade de fazer tudo de uma vez, ele faz aos poucos. Ele respeita um processo, ele faz por etapa. E a cada etapa que ele faz do processo de algo, ele para contemplar aquilo que ele está fazendo. E quantas vezes eu, você, a gente aqui na nossa vida, a gente só está satisfeito quando as coisas estão prontas, a gente só está satisfeito quando a gente vê o resultado final das coisas, a gente só fica feliz quando. E a gente quer fazer tudo de uma vez, atropelando uma coisa na outra, e a gente não aproveita o processo das coisas. E Deus, no seu poder de fazer tudo de uma vez, ele parava e ele contemplava, fazia um próprio julgamento da sua obra, olhava e falava: Isso é bom. E quantas vezes, às vezes a gente está passando por processos e a gente não para no final do dia, a gente viveu aquele dia ali, por mais que tudo bem, você está às vezes fazendo um trabalho aí na empresa que você exerce, e às vezes é um processo, né, para que aquilo ali seja concluído, mas a gente não para no final do dia para falar assim, nossa, hoje eu fiz essa etapa de tal processo de trabalho que eu estou fazendo, e ficou bom. E às vezes a gente fica insatisfeito porque queria ter adiantado um pouco mais, queria ter corrido um pouco mais, e a gente sempre, na ânsia de ter e o tédio de possuir, né, que nem diz alguns estudos da psicologia, da psicanálise, quando o próprio Deus, que poderia ter feito tudo no estalar de dedos, ele faz questão de fazer as coisas com o seu devido processo. Eu acho lindo quando eu vou lendo assim e vendo Deus fazendo dia após dia, e parando e contemplando. E quando ele fala que ele descansou no sétimo dia, tem muita gente que fala assim: mas Deus estava cansado, Deus se cansa. Gente, é óbvio que não, Deus não estava cansado. Mas aquele descanso era um descanso de contemplação. Quando Deus terminou de fazer tudo o que ele tinha que fazer, chegou no sétimo dia, que fala que ele descansou, é quando ele pôde tirar um tempo para contemplar tudo aquilo que ele tinha criado. Eu estava vendo um tempo atrás um estudo das grandes mentes, né? Tipo, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, vendo alguns estudos. E eles contando a história dessas pessoas. E uma coisa que eu percebi em comum que tem entre essas pessoas que foram grandes mentes é que eles eram pessoas que paravam e contemplavam a natureza. Em todos os relatos, não era cristão, não era científico mesmo o estudo, sabe? Estava falando sobre eles. E eu percebi essa semelhança, que o que eles tinham em comum muito forte é que todos eles paravam horas e horas e ficavam sentados e falam que eles iam em parques, que eles tinham esse costume de observar, tipo, de olhar para uma flor e pensar, tipo, nossa, como que essa flor nasce? Como que é o processo dela? E a gente não faz isso, e às vezes toda a inspiração que a gente precisa já está na natureza, só que a gente não para olhar e para observar. Então, isso também é uma das coisas que me chamam muito a atenção. Pode falar, Aline. Última vez, gente, vou parar. Pode falar. Só uma parte que eu acho, como tem muitas mulheres aqui, uma parte bem interessante que é para a gente prestar atenção também, é que na criação, Deus vai falando, e viu Deus que era bom, e criou Deus o sol, as estrelas, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. A única parte que não
diz, né, que era bom, que Deus percebe que está faltando alguma coisa ou que não ficou legal, é quando ele dá conta da ausência da mulher, da falta que faz para o homem. E aí é a única vez que não está dizendo que era bom, porque faltava uma mulher. E aí no mundo onde tem tantas falas dizendo que a Bíblia é machista, que o cristianismo persegue as mulheres, é um ponto bem interessante para a gente observar. Sim, isso é verdade, Aline, porque as pessoas interpretam como, às vezes, opressão aquilo que, na verdade, é cuidado divino. Deus, ele cuida muito das mulheres. A gente pode ver isso nas passagens e ao longo das nossas leituras, a gente pode se atentando também a essa visão também para a gente entender o porquê que vem essa contra-argumentação, né, das feministas, dos socialistas, para a gente entender que eles têm uma interpretação equivocada. Mas, na verdade, o Senhor, ele cuida muito das mulheres. E muitas das instruções bíblicas não é com o sentido de podar as mulheres, mas sim de cuidar delas, né? Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Ó, temos um Deus que nos ensina paciência e insistimos em correr. Exatamente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu ver quem está aqui para eu perguntar. Vamos ver. Bê, você quer fazer algum comentário sobre o capítulo 1 de Gênesis? Você tem alguma curiosidade? Carla Santos, Carla Tatiana. Deixa eu achar seu comentário aqui, Stephanie. Eu perdi ele aqui. Peraí, que eu vou achar. Qualquer coisa você. Peraí. Acho lindo quando Deus diz da plantação, é perfeito. Como os animais, cada um sabe o que é bom para eles. Exatamente. E o comentário também que a Elisângela falou sobre o fato de os animais eles terem sido criados a princípio, né, para viver da vegetação. E aí depois ali do pecado que vai ter essa questão da cadeia alimentar, né? Mas antes era de outra forma. Pode falar, bem. Não é bem, é só compartilhar algo mesmo, tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. É que a minha última aula que eu dei no CCNA Kids, né? Foi justamente sobre a criação, né? Foi sobre Gênesis 1, né? E uma coisa assim que a gente tem que ser meio teatral com as crianças, né? E na hora que a aula vai fluindo, você nem imagina aquilo que você vai fazer. E uma das coisas que eu fiz foi deitar no chão, nessa parte, né? Que Deus cria a mulher, né? Da costela, né? Do homem. A gente não chegou Sim, nessa parte, mas conforme a Elisângela vai lendo, eu vou imaginando tudo ali na minha mente, né? sim, E você se deitar no chão, eu me deitei no chão e fiz de conta que estava dormindo e tirou uma costela e é dali nós fomos feitas, né? E explicar essa parte para as crianças. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Gênesis, né? Como em si. Gênesis eu já li, acho que umas 12 vezes esse livro. 12, 13, 14, para poder entender que tem muitas coisas dentro de Gênesis que nos é oculta ainda, né? Que a gente não entende. E é o princípio de tudo, é o nosso princípio, né? sim, E eu gosto muito, assim, acho que o que a, o que a Elisângela colocou sobre o Rio Negro e Solimões é algo fantástico. Só quem realmente conhece ele é que sabe o que é ele. Porque você pega na mão os dois rios, você consegue misturar, mas eles em si não se misturam, né? E a ciência explica que é por conta de fatores químicos, por temperatura, por densidade. Mas por mais que sejam esses três fatores, quem criou os três fatores? Para eles não se misturarem, sim, né? Então tudo tem a mão e a obra de Deus, é isso. É só sim. para complementar aí essa fala maravilhosa aí de vocês. Tá tudo Nossa, muito mas bom. muito bom ver o que você falou também, porque aí a gente percebe, né, que por mais que tenha a explicação científica do porquê daquilo ali, ainda que haja questões químicas, quem fez tudo isso foi Deus. E todo mundo fala que um bom cientista de verdade, quando ele vai entendendo como as coisas funcionam quimicamente, é mais fácil, na verdade, ele ser mais crente, porque se comprova que seria impossível um ser humano ou algo do acaso fazer algo tão perfeito, né? E isso realmente é muito bom. Tem uma outra curiosidade também, que tem sobre
Alguém mais quer fazer algum comentário? Quer falar mais algum ponto que chama a atenção de vocês? Não? Tá todo mundo muito quietinho. Nossa, Sueli, Stephanie fez alguns comentários, Ronaldo, Paulo, Neuma, Salles, Fran, Eliane, a Eliana, a Dani, as Carlas, Ângela. Vocês querem falar alguma coisa, fazer algum comentário? Se vocês quiserem, levanta a mão aí, tá? Tem um tempo atrás, eu e a minha antiga sócia, nós fizemos um trabalho sobre o Gênesis capítulo 1, principalmente, na verdade, a gente estava falando sobre Deus nos detalhes, né, como pequenas mudanças fazem grandes transformações, e a gente usou muito o Gênesis 1 também ali para fazer essa apresentação, porque a gente estava explicando um pouco sobre a questão na criação, e eu não sei se vocês já pararam para perceber isso, que a gente estava falando do assunto da arquitetura, né? Que Deus está nos detalhes também a frase de um arquiteto famoso. E aí, eu não sei se vocês pararam para pensar, porque durante a criação, Deus não cria casa. Deus não manda o homem ter uma casa. Vocês já pararam para pensar quando que o homem passa a ter a necessidade de ter uma casa? Deus não manda fazer tenda para não manda ele morar em lugar nenhum, sabe? Tá no meio da criação, né? Quando vocês vão pensando aí pra gente seguir com esse comentário, pode falar, Ronaldo. O microfone tá desligado. Paz, Andressa, tudo bem? Tudo bem. Andressa, eu queria que você tirasse uma dúvida minha do versículo 14. É no finalzinho do versículo. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Será que foi desse versículo que Deus deu para o homem, né? Para saber os anos os dias dos anos, para a gente saber até mesmo quando vai vir uma tempestade, para os homens terem esse entendimento para saber sobre isso aí. Me explica melhor, se é mais ou menos isso. Tá, peraí, ó. Vou ler o versículo todo, tá? Isso. Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre dia e noite. E sejam eles para os sinais, e para tempos determinados, e para os dias e anos. Eu acredito que aqui, além de Deus ter criado, a gente pode estudar depois melhor, e trazer essa informação na próxima aula, ou se alguém também quiser comentar sobre e responder melhor que eu, mas o que eu entendo desse versículo, que ali foi criado tanto consolidado dia e noite, como tempo cronológico, a instauração mesmo do tempo cronológico e das estações. Então, por exemplo, o tempo cronológico, né, porque a gente, é um pouco difícil para a gente, por exemplo, entender a eternidade. Eu antes tinha essa dificuldade, porque eu falava, gente, quando acabar o mundo, que a gente for para o céu, como que vai ser viver no infinito sem morrer? A gente não vai se cansar, não vai enjoar, não sei como vai ser, como que é, porque a gente está muito limitado a essa condição do tempo, né? Porque a gente nasceu já nessa condição de acorda, dorme, dia, noite, a gente já se baseia nos meses e anos, mas pensa, lá no início, eles não tinham relógio, não tinham calendário, não tinha como se localizar em nada. E ali foi como o meio que o Senhor estabeleceu, para o povo se fazer entender. Depois a gente vai chegar lá mais para frente, mas é uma questão que eu gosto muito e que me chama muita atenção e que eu quero muito estudar depois, mas eu não acho material sobre isso. Se alguém, inclusive, tiver indicação e puder me passar, eu agradeço. Que fala que quando Deus ele vai separar as tribos, a tribo de Sacar, ele chama eles para serem, eles falam que eles eram doutores de discernir os tempos. Que essa era a especialidade daquela tribo. Eles eram especialistas no discernimento dos tempos. E aí eu tenho muita dúvida se era só da questão do tempo cronológico, né, das estações do ano, período de penso, porque tinha a questão de colheita, plantação, saber a melhor época. As fases da lua também servem para isso, para contagem, né? Eu acredito muito que antigamente eles se baseavam muito num calendário lunar, porque aí via conforme que era aquela lua, tipo, tem essa lua, passou tantos dias, aparece essa lua de novo, então a gente pode estabelecer ali mais ou menos um ciclo, e aí eles vão se baseando assim. Eu acredito que foi por isso que
Isso que aconteceu nessa parte do versículo 14. Alguém quer complementar ou acha alguma coisa diferente? Ô, André, Pode falar. tá me ouvindo? Tá um pouquinho baixo, sabe? Se você puder falar um pouquinho mais alto, Ah, é porque eu tô no carro, agora tá bom. mas tá dando para ouvir? Tá, agora dá. Ah, tá. Mas é isso aí mesmo. Ele criou os luminares, quais são os luminares? As luzes, o Sol e a Lua. Sim, E eles nos têm como sinais. Você pode ver que do começo, nossos calendários, nosso templo, as tribos sabiam quando sair, quando se movimentar, a hora de plantar, a hora de colher, sempre guiados pelo tempo. Por isso 4 estações, por isso primavera, inverno, verão. E desde o princípio nós fomos guiados pelos luminares. Sempre tivemos, não como o calendário gregoriano, que foi da Idade Média para cá. Aí sim, nós temos o nosso calendário, mas nós, a criação, nós sempre fomos guiados pelos luminares. Nós temos o tempo de plantar, a lua minguante, a lua crescente, é sempre assim. Então, quando ele criou, você pode ver que Moisés enfatiza bem no versículo 14, ele criou os luminares e determinou que ele nos servisse de orientação. sim, Então, é isso mesmo, a orientação dos luminares é isso. Se você for ver desde os primórdios até hoje, nós, hoje menos, porque nós temos o calendário formado, mas até na navegação, você tinha que se guiar pela Lua, você tinha que se guiar pelas estrelas, você tinha que se guiar pelos planetas, era o Cruzeiro do Sul, era as Três Marias. Então, sempre os luminares foram os nossos guias de tempo, para plantar, para colher, para se locomover. Então, é isso aí mesmo. Agora que o senhor falou sobre ser guiado pelas estrelas, eu lembrei da passagem lá em Mateus, quando fala dos magos, que eles foram encontrar Jesus, que eles foram guiados pela estrela. Eu fico, gente, como que não se perde no meio do deserto seguindo estrela? Tudo bem que tinha algumas estradas já, mas tinha algumas estradas. Sim, se cair é porque eu estou dirigindo, tá? Tá. Mas é isso aí. Hoje nós percebemos menos, porque nós temos o Google Maps, nós temos bússolas depois aí da idade medieval e tudo, mas nos primórdios mesmo, os patriarcas, no deserto, todo mundo, quem andava, quem pescava, sempre foram guiados pelos luminares. É isso que Gênesis 1,14 nos ensina. Sim, muito bom. Eu acho também que, além da questão da história, da separação do Oriente com o Ocidente, a questão da mudança do calendário, a gente perde um pouco desse tato, e é bom também o grupo para a gente lembrar esses detalhes, né, porque cada um vai lembrando uma coisinha aqui, e a gente lembrar que a cultura é completamente diferente. Mas, por exemplo, eu vejo que nós, cristãos, como tem muita questão da astronomia, que é usado para questões astrológicas, a gente acha que tudo é supersticioso, né? Mas a questão das fases da Lua, por exemplo, ela serve muito para a gente também, porque astronomicamente, eu vou saber explicar bem basicamente, tá, gente? Eu não sou especialista, tá, em ciência. Mas astronomicamente, as fases da Lua, elas dão uma mudança também na pressão atmosférica. Então, por exemplo, tem alguns medicamentos que algumas pessoas aconselham a tomar em uma determinada fase da Lua, mas não é por superstição. É porque quando chega naquela fase da Lua, cientificamente a pressão do ar está diferente. E as coisas vão. Por isso que, por exemplo, a tal alimento precisa ser plantado em tal fase de Lua. Porque aquela Lua vai condicionar todo o sistema solar, como a chuva cai, a química que reage ali dentro, às vezes, de uma nuvem, como ela vai agir na Terra. E às vezes a gente acha, tipo, não, é muita superstição essas coisas de lua e tal, mas não, ela tem função mesmo, química e astrológica e científica, para nossa sobrevivência. E aí, alguém mais quer fazer algum comentário? Porque aí senão eu vou entrar num assunto aqui, que é um pouquinho também da minha área de formação, que aí foi o que eu estava explicando para vocês lá do, do café missionário que eu e a Rebeca tinha apresentado, porque aí vai entrar muito nessas questões, porque, por exemplo, aí até as meninas comentaram aqui, né, quando eu perguntei sobre quando vocês achavam que Deus mandou construir casa, né, aí com a saída do Éden e tal, Ronaldo, e realmente a inteligência de Deus é fora de série, não tem como comparar. E aí eles falou, e os orientais eram especialistas em se orientar pelos luminares sobre as estrelas e ao longo dos anos se confundindo com o esoterismo, exatamente.
Antigamente eles se guiavam, gente, pela estrela. Quando eles sabiam que aparecia uma estrela diferente, eles sabiam. Então, pensa, é porque a gente que está numa época completamente diferente. Mas é para vocês verem como essa questão da lua, tudo influencia, né? O homem, como a gente está falando de arquitetura, né? A gente estava falando sobre o conceito do habitar, né? Quando que os prédios surgiram? Quando que as casas surgiram? Deus não criou a casa, Deus nunca mandou o homem criar algo. Mas quando o homem peca, ali vem a primeira evidência de que ele precisa de algo para se vestir, porque ele começa algo para se cobrir, para se proteger, ele começa a sentir a necessidade de se proteger. Antes ele não tinha, ele vivia na natureza, vivia plenamente e não tinha problema com nada. Ele peca e começa a primeiro querer cobrir o seu corpo e depois, e aí tem essa mudança toda também na cadeia alimentar dos animais, que nem a Elisângela comentou, porque ali fala que era para os animais viverem da erva do campo, e aí eles começam a alimentar de si mesmos, né? Começam a ficar mais ferozes, acho que é vorazes, né, que fala. E o homem começa também a ter essa necessidade de se esconder. Quando ele começa a criar ali no início as tendas, né? Busca algumas cavernas, ou os feixes ali entre as pedras, ou começa a criar algumas tendas para começar a se proteger, o ser humano ele começa a perder o vínculo do espaço apropriado da onde Deus criou ele para ele estar. Porque Deus criou a gente, o nosso corpo, biologicamente, neurologicamente, psicologicamente, nós fomos criados para ter contato com a natureza. Nós não fomos biologicamente, psicologicamente, neurologicamente, criados para estar dentro de uma casa tudo fechado. Nós somos criados para ter contato com a natureza. Pisar na grama é muito importante para o nosso sistema. Psicólogos falam isso, médicos falam isso. A gente precisa disso. O sol, ele é importante no nosso corpo. O sol, ele produz a vida na gente, literalmente. A gente a estar prontos ali também para viver, ter vida. A gente precisa ter contato com a água, o barulho da água correndo, o ar. E aí, às vezes, a gente se isola com tudo isso e a gente perde a essência daquilo que nós somos criados para viver. Porque nós vivemos hoje em São Paulo, nós que estamos aqui, uma selva de pedra. Para a gente conseguir uma graminha para pisar, a gente precisa rodar no mínimo 15 minutos de carro de casa para achar uma grama. E nós estamos ficando doentes fisicamente mesmo, porque o Senhor nos criou para um ambiente que produzia saúde na gente. E a gente foi tirado completamente desse contexto. E a gente estava apontando, né, algumas coisas da questão da arquitetura, o quanto quando você vai fazer uma casa, quando você vai fazer um espaço, você precisa colocar a janela no lugar adequado para que entre o vento certo dentro da sua casa. Porque se você abre a janela, mas abre para o lugar errado, que não tem a frequência de vento, você não vai ventilar a sua casa. Você precisa bater sol dentro da sua casa, e depois, às vezes, você fala que nossa, eu tô triste, depressivo, não sei o que, não sei o que lá. Aí você não toma um pouco de sol, sua casa não areja, fica mofada, úmida, porque não tem a janela no lugar certo. Às vezes você acha que tá doente, não, você só tá desconectado daquilo que você foi criado para ter conexão, que era com sol, né? Gente, não é papo de... Vocês vão me achar aquele povo que fica adorando a natureza, não é isso não, tá? Pelo amor de Deus. Não é para adorar a natureza, limites. Mas nós fomos criados, até porque, outro ponto também que me chama muita atenção em Gênesis, é que Deus deu domínio sobre as coisas para o homem. E hoje nós não sabemos exercer domínio sobre absolutamente nada. Então é importante ter esse contato com a natureza, porque nós fomos criados para esse ambiente, né? Mas na corrupção do homem a gente perdeu. Ó, tem crianças que nascem com malformação na planta do pé, o chamado pé chato, e a indicação dos pediatras para não ter que usar botinhas com palmilhas ortopédicas é que as crianças pisem na terra e na areia, para vocês verem. Eu lembro eu vou contar aqui porque o pastor Oséias contou na igreja, que uma vez eles levaram a Lorena, acho que para ter uma consulta por oftalmo, que ela estava reclamando de alguma coisa na vista, e aí o médico falou para eles que ela precisava olhar para o sol. E a questão que ela estava na vista de incômodo é porque ela precisava olhar mais para o sol. Porque pensa, a gente não olha mais para o sol, né? Quem que sai na rua olhando para o sol?
E aquela iluminação do sol que tem UV. É porque hoje em dia as pessoas falam que o sol mata, né? O sol, coitado, demonizaram o sol. Mas, gente, o sol é vida, ele produz vitamina no nosso corpo. Pra gente que é preta, ajuda a produzir melhor melanina ainda. A gente precisa do sol. E as pessoas colocam, não, tem que passar um monte de protetor solar. O sol é um antidepressivo natural, exatamente, Aline. E aí, às vezes, tudo que. Vamos considerar, né, que a agenda desse mundo é acabar com o ser humano. Então, tudo que eles vão, provavelmente, sempre desconfiem. Tudo que falarem assim, nossa, vocês não podem comer gordura da carne. Gente, a gordura de carne mesmo é uma das mais saudáveis que tem. É óbvio que a gordura de soja, dessas coisas assim, mais industrializadas, essas realmente fazem mal para a saúde. Mas a gordura do animal, ela é uma das melhores para nossa saúde. E aí tudo que eles. Aí hoje em dia a gordura do animal faz mal. Tudo bem que os animais hoje em dia também não estão, como que fala, não dá nem tempo dos bichinhos desenvolver naturalmente, né? Tudo estão sendo autoestimulados para desenvolverem. Aí o sol, de repente, ficou maligno, ele não é bom pra gente. Enfim, muitas questões. Mais alguém quer fazer algum comentário? Porque já são 9h25. Aqui, a gente já tem bastante comentários aqui do capítulo 1. Eu não quero entrar no capítulo 2 agora, porque eu acho que a gente vai dedicar bastante tempo nele. Eu tenho bastante comentário também para fazer, para falar do 2. E eu acredito que eu quero falar do 2 e do 3 no próximo encontro. A banha de porco A banha de porco é considerada mais saudável que qualquer gordura de soja, de girassol e qualquer outro óleo. Exatamente. Aqui em casa eu compro banha de porco, que eu não sei fazer. Tem gente até que faz, né? Mas aqui em casa eu compro banha de porco para cozinhar. Dizem que ela realmente é melhor, mais saudável. Não sobe não vai subir aquele colesterol ruim. Acho que por isso que a banha para. Acho que por isso que. Não entendi a última palavra, Stephanie, se você quiser reescrever. Toda a orientação que Deus deu para o homem foi demonizada, exatamente, e o Elisângela. Bem isso mesmo. Tudo que parece que Deus mandou o homem fazer, a indústria, o mundo, vem e manda o ser humano fazer ao contrário. Que eles querem que a gente fuja dos princípios do Senhor, às vezes até naquelas coisas que não são matéria de salvação, mas é matéria para ter uma boa vida, né? E Deus deixou toda a orientação para a gente, mas eles não querem que a gente viva da forma como Deus nos orientou. Mais alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu ver quem não falou ainda. Ângela, Carla Santos, Carla Tatiana, Daniele, Eliana, Fran, Neuma, Paulo. Quero ouvir vocês também. Quem que vai falar agora, fazer algum comentário? Porque aí a gente já caminha para o fim. Aí hoje a gente termina um pouquinho mais cedo. E aí no próximo encontro vocês venham todos preparados para a gente poder discutir ainda mais. Alguém mais quer fazer algum comentário? Me sinalizem aí, se sim ou se não. Vocês querem, então, que a gente já caminhe para o fim ou vocês querem continuar me ouvindo falando? Andressa, boa noite, paz. Hoje faz. É interessante você ler Gênesis, né? O pessoal comentou aí separação de água, separação do dia, da noite, né? Criação do homem. Aí eu estava me lembrando aqui. Então vamos lá, só para três versículos no Evangelho de João. Define Gênesis. Quem tiver com a Bíblia, lê aí. Qual que é o capítulo? Capítulo 1, João. João 1. Evangelho de João. Se alguém achar primeiro que eu aí, pode ler, tá, gente? Os 3 primeiros versículos? Do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais um. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Ah, muito bom. Eu acho que resume Gênesis aí, né? Pai, Filho, como a André está dizendo aí, Espírito Santo, né? E Gênesis é isso daí, gente. O Sim, Pai criou tudo junto com ele. E ele fala que né, foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez, né? sim, Então é interessante isso daí. Quer dizer, sem ele, nada que foi feito se fez. Quer dizer, não, se o pai não tivesse com ele, será que não tinha interesse de criar tudo? E aí, outro não é embate, né? É a Aline falou, né? E viu Deus que era bom. E aí, eu não vi mais Deus falar quando criou a, a mulher, acho que sim, né? Mas aí tá no capítulo 2 verso 18 ele disse assim: não é bom que o homem viva só. Ele usou também isso daí. sim, É para deixar um pouco a turma dizer assim que a Bíblia é machista. Aí ele falou assim: não é bom que o homem viva só, né? Então, e interessante, né, falar em Gênesis o seguinte, que Deus não criou a mulher. Ele falou assim: far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, né? Eu tenho eu li um livro do Bispo Edir Macedo até interessante que ele fala assim: ó, se Deus criasse mulher, o homem em toda esquina tinha uma mulher aí pro homem. Toda esquina tinha uma mulher, mas Deus, na sabedoria dele, ele falou assim: eu vou fazer uma ajudadora adequada, hein, para ele. Quer sim, dizer, antes da mulher, antes dela ser mulher do homem, ela é uma ajudadora dentro de casa. Então, a Bíblia é, quebra esse negócio de machismo, né? Quer dizer, se ele está falando que fez, vou fazer uma ajudadora, uma disjuntora adequada, ele está dizendo assim, eu vou fazer aquela que vai ajudar ele em todas as situações. sim. Verdade. Amém? Ô, Paulo, Amém. Paulo, tanto é que, vem, Paulo, tanto é que o nome Eva só vem depois da queda, antes era uma ajudadora, né? Não, isso mesmo. Aí só vem depois, né? Só vem depois. Aí antes é ajudadora e toda mulher é ajudadora do outro, né? Então vamos quebrar esse enigma aí de dizer muitos, né, que não concordam com a Bíblia diz que ela é machista. Sim, Não. Deus, ele é sábio. É só começar a ler, né? Como o diácono Ronaldo pediu aí uma orientação em 14 aí que a Andressa leu a respeito das tribos e tal. E eu tava me lembrando quando o Salles falou, até para o nascimento do filho do homem, de, de Jesus Cristo, ele usou um luminário, usou uma estrela. sim, Ontem, aonde os três homens lá se guiaram por ela, né? sim, Aquela estrela. Então ele usou um luminário e dizia assim, ó, é aqui, ó. E antigamente, quem andava no meio do deserto se guiava também por ele. sim, Quem viajava pelos mares se guiavam também com ela. Por isso que ele criou isso daí. E é interessante, sabe? Como o Charles falou, até um cruzeiro tem isso, então eles se guiavam, né? Ó, sim, por aqui a gente vai para tal lugar, aqui vai para tal lugar. Então, a importância do luminário é isso daí. Tanto é que das estações, né? Quando estava tempo frio, nublada e ninguém via nada, diga, ó, essa estação fria, porque você não vai ver os luminários. Então sim. tem isso tudo. Muito bom. Verdade. Gente, muito bom. Gostei muito dos comentários de vocês.
Vamos caminhar para a gente finalizar. Hoje a gente encerra um pouquinho mais cedo. Mas queria agradecer muito, muito, muito vocês, gente, por estarem aqui me apoiando nesse primeiro dia. Esse projeto não é meu, é nosso, é da igreja, é de vocês. E estou muito feliz de verdade que vocês estão aqui. Vamos tirar uma foto, tirem cada um de vocês onde vocês estão, tirem uma foto da tela. Espero eu fazer uma pose aqui. Postem, se vocês quiserem, nos status de vocês no WhatsApp. Vou pedir para vocês também, se vocês puderem, deixar um comentário lá no grupo da igreja. Põe um comentáriozinho lá de como que foi o nosso encontro, para motivar também os irmãos a estarem aqui com a gente nos próximos encontros, porque aí a gente vai saber, que eles vão saber que está sendo bom. E eu acredito também que tem muita gente na igreja que às vezes deixa de entrar, e tem comentários bons também para fazer aqui com a gente, para agregar, para eles entrarem, para eles agregarem aqui com a gente, tá bom? Então deixa um comentáriozinho lá no grupo da igreja, se vocês puderem, sobre o nosso encontro, e vamos fazer uma foto aqui, e aí a gente posta também nos nossos status, tá bom? E aí eu espero vocês na próxima segunda. E aí, na próxima segunda, a gente vai falar sobre o Eu vou ver certinho, mando lá no grupo, mas provavelmente sobre o 2 e o 3, tá? Vamos fazer a foto aqui. Deixa eu virar essa luz aqui, senão eu vou fazer mais uma, peraí. Vocês estão tirando foto aí também? Tirem aí também. Façam um print da tela. Pronto? Foi? Gente, obrigada, viu? Deus abençoe. Se vocês quiserem consultar nossa conversa de novo, nós gravamos o nosso encontro. Eu vou colocar no canal no YouTube. E aí eu mando o link lá no grupo também quando estiver disponível para vocês, tá bom? Porque aí, assim, quando vocês perderem um encontro ou outro por conta de compromisso, vai ficar disponível também. Vocês podem entrar lá e consultar para não perder o ritmo das coisas, tá bom? Deus abençoe vocês e até a gente se encontra antes, mas aqui no nosso encontro até a próxima segunda-feira. Tchau. Deus abençoe vocês. Podem saindo porque esse aqui não vai cair, tá, gente?